Esse é o nosso segundo episódio do Pode Viver e eu tenho certeza que você está com a expectativa de qual é o tema de hoje. Mas antes disso, eu quero te pedir uma gentileza. Curte o canal, se inscreve, tenha a sua presença lá, porque nesse canal você vai se deparar com comunicados, com informações e com toda a produção de conteúdos para que o seu negócio alavanque. Hoje nós temos aqui um convidado extremamente especial, que tem um sobrenome incrível, Iannacone. Na verdade, o sobrenome que eu utilizo é dele. Leandro Iannacone por aqui, com uma experiência de mais de 25 anos em recursos humanos. Hoje trabalha gestão em pessoas e também tem uma técnica para compartilhar conosco, um método todo trabalhado para que você tenha também uma evolução no seu negócio. Com vocês, Leandro Iannacone. Olá, excelente noite, extraordinários, excelente noite, Vivi. Prazer estar aqui participando desse novo projeto e poder compartilhar, né, um pouco dessa minha história, desse meu conhecimento com você, empresário, né, geralmente qual é o maior desafio, e eu aprendi acompanhando você, né, nos eventos de network, que o maior desafio é pessoas, né, é fazer a gestão, fazer o recrutamento, fazer essa seleção, e toda essa experiência que eu trouxe, eu criei esse pilar que é a metodologia SED, né, que é a comunicação, disciplina e o emocional. E que, conforme a gente for participando aqui, né, no conteúdo, eu vou estar compartilhando um pouco mais dessa metodologia. É muito interessante, né? A aplicação de uma metodologia diante de casos e diante de toda essa bagagem que você traz nos negócios. E é com muito prazer que a gente tem esse bate-papo aqui, até porque ele rola muito, né, no nosso relacionamento, até porque a construção de tudo que a gente tem feito e no sucesso profissional também crescendo juntos. Então, eu acredito que é uma ótima oportunidade de você ter aqui algo que acontece em casa também, os nossos bastidores ali da vida real. Leandro, dentro do contexto empresarial, eu vejo muito acontecer de empresários com desafio de mão de obra e treinamentos, recrutamento, enfim. Qual é o ponto que você entende que é mais crítico relativo à sua forma de atuação? Como que você acolhe esse empreendedor, empresário, e como que você traz ali uma solução para pontos críticos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Isso é um ponto importante que muitos empresários geralmente falam, poxa, eu não tenho colaborador conectado, eu não tenho um colaborador engajado, para recrutar tá difícil, e realmente tem desafios. Porém, se você não investir em treinar os seus colaboradores, em fazer com que eles tenham clareza de quais são as regras, o que realmente a empresa está esperando dele, realmente você não vai ter um time de alta performance. Por quê? Eles vão estar, às vezes, sem um rumo, sem uma direção. E, geralmente, o pequeno empresário que é um empreendedor e está agora profissionalizando, está se tornando um empresário, ele tem muito na cabeça dele o que ele espera, o que ele deseja, o que ele quer conquistar com o time. Mas, às vezes, falta essa comunicação. Por isso que um dos pilares que eu trabalho é a comunicação. E comunicar não é somente também o que eu vou compartilhar, o que eu vou falar. É também estar aberto a ouvir o que o seu colaborador ou que o outro tem a dizer, né? A gente sempre, nas nossas discussões, né, debate ali, de entender, poxa, o que está acontecendo? Você perguntou? Pergunta para ele, o que foi? Porque você vai estar sendo afetiva, né, de entender ali o que realmente está acontecendo, mas não pode deixar de ter o quê? Efetividade. Né? Eu preciso alinhar e tomar a decisão, porque a decisão é sempre do dono ali, né? Ele que vai assumir a consequência, mas ele pode sim e deve ouvir o outro lado também. Essa é uma das visões que você me trouxe em ser afetivo e efetivo, o que na maioria dos casos é uma questão real de entendimento. Como que eu elevo a consciência do empresário para que ele saiba aplicar isso no dia a dia? Como você acompanha já, a minha missão ali, inteligência de negócio, é não só a inteligência emocional, mas essa inteligência relacional. Quando eu falo sobre afetivo e efetivo, parece meio contraditório, né, no primeiro momento. Mas quando você avança olhando para o que isso realmente significa, é extremamente bonito o processo. E aí, sobre processo, como que você encara a construção de um time forte? O que você acredita que é
importantíssimo, daí você já deu uma pitada, mas enfim, importantíssimo para construir um time forte dentro das empresas. Sim. Agora é o segundo pilar, disciplina. Né? Então, eu comuniquei as regras, escutei o que o colaborador também vê de desafio, traga também, compartilhe soluções. Tá, e aí a gente definiu o problema, definiu como vai ser solucionado, tem que ter a disciplina em entregar. E às vezes você acompanhando também empresários, ele tem plataforma, tem sistema, tem todo um processo, mas a pessoa não quer. Então, assim, ele não quer por quê? Você ouviu o porquê que ele não quer? Realmente é um desafio ali? Dá um prazo, então, para esse profissional. Olha, você tem tanto tempo. O que depende da empresa para que você entregue esse resultado? Treinamento? Vamos dar o treinamento para ele. E ele não está entregando, se comprometeu e não está fazendo, então a gente tem que entender qual que seria a consequência, né? Tem a consequência positiva, que se o funcionário entrega, está tendo disciplina, está realizando o trabalho ali, ele não vai ser promovido, você não vai trazer uma bonificação. Agora, se ele também não fizer o que foi combinado e o que está alinhado, precisa ter uma consequência. Ou é chamar uma advertência não escrita, mas uma advertência verbal. Primeiro, uma orientativa, né, para educar ele ali, e aí depois sim ir para um próximo passo. Por quê? A disciplina é o que vai fazer você chegar naquele próximo passo. Pode mudar? Pode. Porém, enquanto não for... Pode viver, pode mudar. Né? Enquanto não for alterada essa regra, precisa ter a disciplina e entrega. E o dono, ele também precisa ter disciplina. Eu acredito que seja um dos desafios aí da mudança. A gente vai chegar no dono já, porque tem um monte de dono aqui esperando essa versão, né? Essa visão aqui. Dentro do segmento, então, quando eu olho para construir um time, que foi o que eu te provoquei agora há pouco, e eu passo pelo processo de recrutamento, que é um dos desafios, né? Na verdade, acolher essa mão de obra relativa ao objetivo da empresa, que é algo que eu sei que você faz com maestria, e que nos meus atendimentos isso é muito recorrente. Puxa vida, eu não tenho a mão de obra adequada, ou essa mão de obra até que ok, mas ela não está no formato que eu desejo. E aí passa por essa questão que você acabou de conscientizar sobre, poxa, mas será que o que eu estou falando é exatamente o que eu quero e o que a pessoa entendeu? Então é um quebra-cabeça. Neste quebra-cabeça, com relação a recrutamento e seleção, o que você acredita que é chave do sucesso para essa contratação? Excelente pergunta. O recrutamento e seleção, às vezes o empresário está crescendo ou não está entregando com a qualidade, ele acha que somente o contratar uma pessoa a mais ali vai trazer o resultado que ele quer. E não, é estratégico também o recrutamento e seleção, né? Por quê? Eu preciso saber exatamente o que esse colaborador vai fazer quando ele entrar aqui na empresa. Quando ele começar, ele vai auxiliar quem? Quais são as diretrizes que eu vou passar para ele? Quem vai ser o responsável por cuidar desse colaborador nesse momento, no início? Né? Não é simplesmente pegar, tá aí, se vira. E isso acontece muito, não é só com você não, com todas as empresas. Mas, porém, precisa ter uma finalização, precisa ter um processo. Né? Então, quando eu faço o recrutamento, o que traz uma assertividade? Eu pergunto para o empresário ou para o gestor da área, quais são os conhecimentos técnicos que esse profissional precisa? Então, você pode anotar aí e já ir também fazendo essas perguntas quando for recrutar alguém. Quais são os conhecimentos técnicos? Quais são os conhecimentos e habilidades comportamentais, que geralmente que é o que vai demitir ali aquele profissional ou vai trazer ali um grande benefício para o time? Quem que vai liderar ele? Porque muitas vezes o profissional chega ali e nem sabe quem que vai ser o responsável por ele. E aí é onde ele fica perdido e às vezes ele não entrega dentro do que era o esperado. Então, saiba também quem vai ser o responsável por ele. Na hora da entrevista, é muito importante quem vai ter a palavra final, mas se você não vai ser o chefe direto dele, é importante que o chefe direto participe também dessa entrevista, né? E deixe claro se o trabalho vai ser híbrido, se vai ser presencial, se vai ser home office, qual é o salário, se vai ter comissão, se vai ter benefício, se não vai. Quais são os desafios que esse profissional vai enfrentar dentro da empresa e quais são os bônus também que a empresa tem. Por quê? Para ele não chegar depois numa empresa e falar, nossa, não era essa empresa que me venderam.
né? Então, o recrutamento e seleção ele é muito importante nesse ponto, né? Que você tem uma assertividade maior e a pessoa que entrar na empresa também já tem uma noção próxima do que está esperando ela. Entendeu esse contexto? Porque assim, se você acha que contratar é loteria, você tem aqui alguns números dessa loteria que precisam ser olhados com carinho. Com certeza. No contexto do que você trouxe, a gente tem, e aí a minha veia, né, de advogada empresarial por diversos anos, construindo agora a inteligência de negócio. Quando eu olho para um cenário desse, eu entendo um profissional qualificado para a colocação da pessoa certa no ambiente certo, diante de diretrizes certas, com processos operacionais padrões, que foi o que a gente disse aqui, eu também olho para o contexto da regularidade disso. Como é que eu olho para essas pessoas que estão entrando na empresa já sobre uma qualificação, sobre um board, sobre uma estratégia de acolhimento e também coloco ali esses compromissos registrados ou então combinado, que o combinado não sai caro, para num momento de validação desse compromisso eu também ter algumas diretrizes desse ajuste, né? Passando por isso, Leandro, a gente chega num ponto bem interessante, que muitos empreendedores e empresários estão nesse ponto, que é a profissionalização da empresa. Muitos dos meus clientes estão nesse momento de cresci, alavanquei e preciso registrar de alguma forma tudo que está acontecendo dessa forma desorganizada, mas que me traz um resultado. E aí a gente tem alguns termos, alguns documentos, e eu sei que você trabalha eles dentro das organizações, como, por exemplo, estabelecer e viabilizar uma cultura. Fala um pouquinho para nós sobre esse tema. Isso é muito importante, né? O código de conduta e também o código da cultura, né? O código de conduta, ele vai trazer o quê? As regras, né? E às vezes pode ser as mais simples. Só que às vezes o colaborador nem sabe o dia do pagamento, né? Então, nesse código de conduta, colocar ali dia do pagamento, quais os benefícios, quando que ele ganha, quando que ele perde esse benefício, o que a empresa permite. Muitas vezes a empresa fala assim, olha, aqui você tem que se vestir adequadamente. Mas o que é esse adequadamente? Né? Eu deixo muito aberto. Então, é importante eu colocar vestir adequadamente e trazer exemplos. É um esporte fino, com camiseta, calça. Não é permitido determinadas roupas. Tá, quais são essas determinadas roupas? Né? Calça rasgada, não é permitido. Bermuda, regata. Mas isso é óbvio. Será? E você sabe uma frase, né? O óbvio... Só é óbvio para olhos bem treinados. E precisa ser dito. Isso. Né? Então, olhos bem treinados, e eu afirmo isso. Então, o código de conduta, ele traz esse reforço e auxilia o empresário a quê? A preparar a liderança. Porque a liderança vai saber o que precisa ser feito ou não. E através do código de cultura, que vai trazer missão, visão e os valores, que esses sim, os valores são inegociáveis, traz ali uma postura e uma comunicação mais assertiva da empresa. E aí é onde você começa a trabalhar o quê? O emocional. Por quê? Você está deixando claro. Então, por mais que a pessoa às vezes se sinta, nossa, eu estou mal, o meu gestor não está olhando para mim, ele me cortou um benefício. Por que ele cortou esse benefício? Né? Eu vou ter ali um contato com ele e uma clareza. E aí não vai indo tanto pelo emocional, você vai começando a conduzir esse profissional, né? Então, quando começa a estruturar esse código de conduta e cultura, você começa a ter também uma ordem. Eu falo, não é que você está burocratizando a empresa, você está dando uma direção para eles. Porque pode ser mudado algumas coisas com o andar, mas quando você não alinha isso, aí vira bagunça, né? E você sendo advogada e trazendo essa inteligência, né, sabe melhor que eu o quanto que isso traz uma organização. É um desafio, né? Até porque essa vertente de inteligência de negócio nasceu para descomplicar o direito, que é realmente trazer pro empresário, pro empreendedor, uma realidade de simplicidade no processo. Tudo bem, eu venho e aplico ali uma cultura. Eu coloco, eu ingesto, tá lá no quadradinho. É lindo ver a cultura da empresa pregada na parede. Mas se eu não treino essas pessoas, se elas não vivem isso todos os dias, se elas não entendem o que realmente significa, isso fica muito distante, né? E não é uma realidade aplicada. Por isso que eu entendo a importância dos treinamentos e a importância de estar ali ativamente fazendo isso, que também tem aquela questão, né? Será que aplicando essa inteligência de negócio uma única vez, isso vai reverberar por todo o tempo? Não.
A gente tem ali os gaps de conhecimento e curva de conhecimento que precisam ser reajustados e revisados. E daí, dentro disso, você entra também com os treinamentos, né? Para esse público, para esse time. E trazendo um exemplo, o exemplo da brasa, né? Você acendeu a brasa ali, o carvão na churrasqueira. Você tem que estar sempre ali, abanando, vendo que está para apagar, eu venho ali, coloco mais carvão, que seriam os treinamentos. Então, fiz o treinamento hoje, não adianta só fazer daqui um ano. Por quê? O pessoal no dia seguinte já está entrando. A cultura é também aquilo que é permitido, ele já entra naquela rotina novamente. Então, a importância de trazer treinamentos, pelo menos a cada 2 meses, é muito importante para você estar sempre revalidando aquela conduta, aquela regra, aquela diretriz e ninguém poder falar assim, eu não sabia disso. Nossa, faz tanto tempo, eu nem lembrava. Então, quando você traz essa disciplina e também nos treinamentos, você desenvolve sim um time de alta performance. Por quê? Eles sabem o que tem que ser feito. Eles não vão ter como dar desculpa de não ter o conhecimento. Então, você mantém a brasa acesa ali e o time começa a entregar. E se tiver alguém, e às vezes vai ter, tá, gente, que não conecta, você vai ver. Geralmente, a própria pessoa vai pedir o desligamento. Ela mesma vai sair da empresa, porque ela vai falar, nossa, mas isso daqui nunca foi assim. E tá tudo bem, mas a partir de agora é assim. E aí você se posiciona. E o time começa também a excluir quem não estiver dentro dessa alta performance, dessa entrega, desse comprometimento. Então, por isso que é importante manter a brasa acesa através do quê? Dos treinamentos. Né? Você mantém ali o conhecimento ativo. Né? Imagine quantos cases em pelo menos 15 anos de atuação no direito empresarial, e foi exatamente o que me estimulou a trabalhar essa inteligência de negócio. Por quê? Porque, naturalmente, quando você ingressa no universo ou num projeto de uma empresa, existe lá a situação de dinheiro indo pelo ralo. Na maior parte dos casos, esse dinheiro indo pelo ralo também significa a falta de gestão nas atividades. Pessoas que estão em cadeiras que naturalmente não são propícias a um sucesso ali com relação à venda, com relação a todo um contexto da empresa que traz resultado financeiro, mas que não tem um direcionamento certo, que é exatamente isso que você está falando. E daí, estimular aos empresários e aos empreendedores para olhar para esse ponto é muito importante, porque aplicou projeto de inteligência de negócio, diagnóstico geral da empresa, visualização de quem precisa fazer o quê, descritivo de atividades, né, que entra ali no seu contexto. Isso tudo traz um retorno financeiro muito interessante, né? Como é que você vê essa questão toda dentro da atuação e aplicação no mundo dos negócios? Sim, e para o empresário, né, precisamos trazer essa informação do recurso financeiro, né, do retorno financeiro. E por isso que precisa ter uma estratégia quando você vai fazer esse treinamento, esse código de cultura, esse código de conduta. Não é simplesmente que nem você falou, vai ter ali no quadro. É realmente aplicar. Por quê? Você tendo um time engajado, que não vai sair por qualquer coisa da sua empresa, por causa de uns R$100 a mais. Não, porque ele sabe do propósito dele ali, ele sabe o papel dele dentro da sua empresa, ele vai continuar. E quando você não tem um turnover alto, que o turnover é quando você tem uma rotatividade de colaboradores muito alta, entrando e saindo, o que acontece quando tem isso alto? Perde a essência, perde o propósito ali dentro da empresa. Até novamente criar esse propósito, criar esse engajamento, essa conexão, vai perder dinheiro. Né? Você não vai ter uma qualidade no atendimento dos seus clientes vão começar a ficar com dúvida, vão falar, nossa, ontem eu falei aqui com a Vivi, nossa, hoje está o Leandro, nossa, amanhã está fulano. Que segurança essa pessoa vai ter? Será que estão acompanhando? Então, o financeiro também traz sim esse retorno. Você não ter que pagar troca de colaboradores, fazer contratação, você está investindo em quê? Em treinamento. E você está mantendo esse profissional lá dentro. E está ganhando também em conhecimento da sua empresa. Você está mantendo ali, né, os colaboradores. Então, é muito importante esses detalhes, né, que nem você falou, de estar trazendo toda essa informação e esse contexto, né, para o time. Então, o retorno financeiro também aparece. Né?
Financeiro é um ponto que eu bato bastante, até porque é isso, né? Às vezes você busca estratégias fora, sendo que você pode chacoalhar ali dentro e trazer frutos muito mais propícios e engajados. Pessoas que já têm ali o domínio do produto que você vende ou do serviço que você presta e que precisam desse engajamento, precisam dessa motivação para alavancar. E uma coisa que eu aprendi, né, vendo o seu trabalho, é muito importante você, né, empresário ou profissional que está assumindo um papel de liderança dentro da empresa, é ter posicionamento. E ter posicionamento não é ser agressivo ou ser violento, é você saber trazer a informação e se posicionar. E o que eu faço, às vezes, também com meus clientes, porque eles vão cobrar, eles vão vir em cima, mas eu tenho um conhecimento, eu tenho uma experiência, então eu tenho que me posicionar e falar, olha, você me contratou para fazer a gestão do time, eu vou trazer aqui as informações. A empresa é sua. Porém, se você não fizer o que eu estou te direcionando, o resultado vai continuar o mesmo. Eu não vou fazer milagre. Né? Então, tanto o dono da empresa como também o colaborador ou o líder ali, eles precisam entender que eu vou me dar 100%. Só que eu preciso também dessa contrapartida. Porque senão não vai acontecer. E aí eu me posiciono sim no sentido de, olha, se você não vai fazer, então eu prefiro nem dar continuidade. Então isso vem trazendo o quê? Qualidade no meu trabalho e confiança. Porque se ele confiou e está entregando, pode ter certeza que eu vou estar ali junto. E eu vendo os seus trabalhos, que quando você se posiciona e você realmente mostra que ou é assim, ou realmente o resultado vai continuar igual, porque não adianta contratar o Leandro para fazer o time, trazer código de conduta, cultura aqui dentro, mas eu não aplico, eu não forço, eu não trabalho isso no meu time. Não participa. E até o próprio Joel J, o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, que eu sigo bastante, eles vêm falando, o dono, não adianta, você não vai estar só no estratégico. Se você não estiver, às vezes, também no operacional, acompanhando o que está acontecendo ali, vai perder a essência. Então, assim, é importante estar no estratégico, você formar a equipe, formar time, mas você precisa também saber que vai ter que executar. Então, para você, empresário que está aqui acompanhando, né, o Pode Viver, essa inteligência de negócio que ela traz hoje não é somente pessoas, né? É pessoas, é processos, é leis, é regras, mas de nada adianta se não for aplicado. Exatamente. Olha, ele descreve muito melhor o que eu faço do que eu. Alguns anos, né, de experiência. Você falando sobre isso, me vem algumas coisas na cabeça, né? Que é exatamente, muitas vezes eu venho ali numa linha de até mesmo, talvez, colocar o meu contrato em xeque, porque eu falo a verdade. E se a pessoa não estiver pronta para ouvir, possivelmente ou existe uma ruptura contratual e tá tudo bem, é o momento dela, ou ela vai de fato engajar e fazer acontecer. Então, esse é um cenário que eu enfrento recorrentemente. E às vezes eu até brinco, puxa vida, você me contratou para te defender de você mesmo. Sim. Porque é o que acontece, né? As pessoas, ao aumentar a consciência delas, existem algumas resistências. Mas no momento que você vai ali firme, se posiciona porque é pro bem dela, é a verdade que ela precisa ouvir, isso fica muito mais fluido e aí rompe-se essa questão. Puxa, existe ali estabelecimento de confiança, e respeito, que é o que né? precisa no processo. E trazendo como um exemplo, né, eu tô em acompanhamento com um personal. E eu sou bem dramática, então o que eu disse foi, eu vou morrer. Se você não abaixar essa velocidade da esteira, eu vou morrer. E ele disse assim, você tem um AB, né? Ou seja, ele sabia exatamente qual era o meu batimento cardíaco, de que forma que eu estava me posicionando. E me tranquilizou, não, tá tudo bem. Se você desmaiar, aqui tem o desfibrilador, eu tô aqui, eu tenho primeiros socorros. Então, assim, eu entendi o recado, que é o que eu faço com muitas pessoas. E muitas vezes, eu na posição de estresse, porque é um estresse, né? Você tá mexendo ali com uma questão de disciplina de você com você mesmo. Você não consegue delegar o seu corpo para ninguém. É uma decisão só sua. É uma decisão só minha. E dentro das empresas também acontece isso. A empresa é sua, a responsabilidade é sua. Você precisa de alguém estratégico para te impulsionar, mas no final das contas o resultado é seu. Então, por isso que eu estabeleço esse compromisso muito justo de confiança e de verdade,
porque vai, de qualquer forma, atingir os objetivos. E até mostrando um case também, né? Uma vez um cliente meu, ele me contratou porque estava tendo um turnover alto e a comunicação era um pouco agressiva lá dentro da empresa dele e ele tinha mais 3 filiais. E um dia, um dos colaboradores dele me mandou a mensagem do que ele mandou para o colaborador. E ele gritando, xingando, ofendendo ali. E aí eu fui na empresa dele e falei, olha, fica difícil assim, porque a gente está fazendo um trabalho aqui de construção, mostrando para o time que está mudando. E aí você age dessa forma, na hora, Viana, ele ficou agressivo, falou assim, eu tenho isso há 20 anos, construí, tenho 3 filiais, o que você tem? Doeu. Mas aí é onde eu falo a importância do emocional, né? Eu falei, verdade. E você me contratou aqui para quê? Para falar o que você quer ouvir, então procura um outro profissional. Eu vim aqui pela minha experiência na gestão com pessoas e para melhorar o que você está me dizendo. E você quer continuar agindo assim? A empresa é sua, não sou eu que vou te proibir. Só que o meu papel é te direcionar e falar, ó, isso daqui não vai levar você aonde você quer chegar. E a falha não vai ser minha. Aí na hora fui embora, no outro dia, pô, desculpa, Leandro, eu estava nervoso, falei coisas que não devia, mas se eu não me posiciono ali, ou eu pego a culpa para mim e falo, puta, é verdade, eu não tenho 4 filiais. Tá, eu não tenho 4 filiais porque eu não tive ainda. Não era o meu objetivo ali, mas eu fui contratado ali não para comparar empresas, e sim para entregar um processo ali de gestão com pessoas que ele mesmo pediu. E muitas vezes vão ter esses desafios. Pode ser que às vezes encerre contrato e está tudo bem, faz parte, eu fiz o meu melhor, mas vão ter alguns que às vezes a pessoa precisava ouvir aquilo. E aí é onde eu falo, é ter o respeito e o posicionamento, né? Eu preciso entender o que eu estou entregando ali, porque ele pode de repente até encerrar ali, mas amanhã depois ele volta, porque ele vai saber que você vai falar a verdade para ele. E já aconteceu com você, que eu sei alguns casos desses, né? Algumas poucas vezes. Quando se posicionou, você foi claro com a pessoa. É desafiador falar o que a pessoa, às vezes, ela não quer ouvir, mas ela precisa. E as pessoas ficam, né? Existe aí no mercado soluções mágicas e entregas de traga o seu amor em 7 dias, quando na verdade, às vezes o que aquela pessoa precisa é realmente entender a realidade dela. E dói às vezes, dói, puxa. Mas você tá ali para acolher, você tá ali para entender aquele contexto. Então eu também acredito muito no formato em que as pessoas aumentam a consciência para alavancar. E não numa batidinha de costas e dizer, não, tá tudo bem, então vamos seguir da sua forma. Isso é basicamente um ensino de pai e mãe, né? E que nem você falou, o nosso papel, né, você com a inteligência de negócio e o meu na gestão com pessoas é treinar realmente e educar não somente os colaboradores, né, mas a liderança, você empresário, porque nós que estamos nesse mundo, né, de treinamento, de autoconhecimento, desenvolvimento, parece que está todo mundo também nessa linha, né? Mas tem muitos empresários que às vezes eles não tiveram essa oportunidade ou nem têm esse conhecimento. Então, é nosso papel também educar, mas aí ele precisa se permitir. Ele se permitindo, com certeza a gente consegue construir um desafio muito maior, né? E uma das frases que eu falei para ele foi, nossa, se você já construiu essas 4 filiais agindo dessa forma, imagina o quanto você vai conquistar trabalhando com propósito, respeito e qualidade aqui com os colaboradores. E né? você vê a verdade, né? Você só colocou num contexto ali de que ele precisava uma verdade que aos olhos fez muito sentido naquele momento. Passando por nossa... A gente foi, né? Fluiu e fez e tal. Passando por tudo isso, quando a gente vai para um tema de desmotivação de time, a gente falou muito sobre desconstrução e tudo mais, mas existem alguns ambientes que a gente chega para aplicar o projeto e que, na maioria das vezes, a pessoa fala, não, mas isso eu já fiz. Ah, não, isso daí não dá certo, eu já testei, viu? Aqui não funciona, pode funcionar lá fora. E quando provocamos as pessoas nesse sentido, é para dizer o seguinte, tá? Você não é mais aquela pessoa que testou nesse formato, existe uma organização toda diferenciada nesse momento, e para engajar um time desmotivado, quais são os pontos-chave que você traz? Comunicação, deixar claro e
a disciplina, porque precisa dar continuidade. E o emocional, que é ter a resiliência. Teve uma empresa que eu fui auxiliar ali na gestão do time também. Quando eu cheguei, os profissionais do RH falaram assim, Leandro, aqui o pessoal começa e para. Eu falei, tá, mas eu não sou assim. Eu estou alinhado e o que a gente vai fazer é isso daqui. Ah, não, legal, todo mundo chega assim. E aí foi o primeiro mês, desafiador, e aí a importância da resiliência. Não é só o time desmotivado, ele ainda tenta te desmotivar também. Porque vai falar, putz, e às vezes você vê que eles têm até razão, porque aí você começa a observar, você fala, realmente, um monte de coisa que começou, não teve continuidade. E aí, eu gosto muito do Márcio Fernandes, né, que foi CEO aí, hoje ele tem uma empresa também de treinamento. Ele fala, seja essa ilha, seja você a mudança. Então, eu comecei a mostrar para o time, vamos esquecer os outros, vamos fazer nós o que precisa ser feito. Então, tinha erros básicos lá de pagamento, tudo. Eu falei, vamos corrigir. Ah, mas o pessoal vai continuar desconfiando. Sim, porque a gente gerou essa dúvida para eles. Então, você precisa ter a disciplina e ir corrigindo. E, cara, foram um trabalho ali de 8 meses. No 6º mês, falaram assim, nossa, Leandro, achei que a gente tinha até... Parecia coisa de filme, né? Nossa, a gente tinha até uma aposta aqui, o bolão. Vamos ver quanto tempo o Leandro vai conseguir ficar aqui. E eu falo de experiência própria. A empresa tinha os desafios, sim, mas eu, como líder, eu comunicava o que precisava ser comunicado. Tinha uma profissional lá que tinha prometido que ela ia ser promovida, só que ela não tinha o conhecimento técnico para isso. Ela tinha vontade, tinha experiência, e eu fui transparente com ela. Eu falei, olha, você vai me desculpar, mas você não pode. E eu falei, isso eu estou te ajudando. Porque se eu te promover para essa liderança sem esse conhecimento, e amanhã você for dispensada, se for procurar um emprego lá fora, você vai ter 2 desafios. Não vai conseguir, às vezes, o cargo que você vai estar aqui, porque eles vão fazer teste, às vezes, e perguntam, e você não tem esse conhecimento. E para conseguir um salário dentro do que você, de cargo de assistente, auxiliar que você conseguiria, eles vão falar, vai rebaixar seu salário. Então, eu, na verdade, não ia estar ajudando ela, eu ia estar prejudicando. Mas eu fui transparente e arrisquei, porque ela poderia pedir demissão, poderia sair? Sim, mas eu fui transparente, eu fui verdadeiro com ela. E trouxe um outro profissional e falei para ela, aprende. E tanto que quando eu saí dessa empresa, a pessoa até falou assim, poxa, Leandro, eu até deixei de fazer uma entrevista porque eu acreditei no processo. Eu falei, tá tudo bem, faz parte. Eu falei, mas foi uma decisão sua. Né? Mas o que eu conquistei com isso? Mostrando que, se a gente tem uma comunicação verdadeira, por mais desafiador que esteja o ambiente e esteja um caos, você consegue engajar e trazer esse profissional de volta. Mas ele também precisa acreditar e se permitir. Né? Disciplina. Você tem que ser o principal exemplo. Eu estava lá todos os dias, chegava cedo, era o último a sair, mostrando para eles que realmente eu acreditava na mudança. Porque se você também, líder, empresário, não acreditar, o seu time não vai acreditar. Né? Então, você precisa ser o primeiro a acreditar nisso que você está falando. E o emocional, porque teve vezes que dava vontade de desistir. Eu chegava em casa e falava, nossa, Leandro, tá desafiador, você tá doido, tá... E é verdade, mas às vezes a gente precisa o quê? Respirar, dar um passo para trás, sair daquele furacão. Só resumindo aqui, uma vez eu vi um vídeo de um CEO dos Estados Unidos, CEO não, né? Ele era do exército americano e ele falou... CEO. É que é CEO, que aí mistura. Fica bem mas próximo. é o CEO do exército americano. Ele falou, quando você está ali na guerra, tem que tomar decisões muito rápidas. E se você não dá um passo para trás para ver no geral, você pode tomar uma decisão errada. E no empreendedorismo, no dia a dia, às vezes a gente está tão no fluxo ali, no furacão, no olho do furacão, que a gente não consegue respirar e toma, às vezes, uma decisão errada. Então, é importante o quê? Tá tudo caindo aqui? Tá, eu vou no banheiro, vou tomar um copo d'água, vou tomar um café, e nesse tempo, você consegue respirar. Lembra que você respira, né? Tem uma técnica que eu falo. Conta até 4, inspirando, né? Conta até 4, segura essa respiração. E aí conta até 4, soltando essa respiração.
e depois conta até 4 antes de iniciar novamente. Parece uma coisa boba, né? Mas isso traz oxigenação para o seu cérebro, para o seu coração, para o seu corpo. Então, se está num desafio na hora ali no caos, aplica essa técnica. Depois você conta aqui nos comentários aqui Isso, se deu resultado. É um universo bem interessante, né? Eu amo isso e até por isso que dentro da carreira eu também estudei por muitos anos o desenvolvimento, o comportamento humano, porque é necessário e é imprescindível na hora de uma decisão. Eu provoquei nos stories há uns dias atrás, a questão de quantas decisões você tomou que foram prejuízo para o seu negócio, né? Exatamente isso que você falou. No momento ali da guerra, eu decido, mas eu não pensei, eu não refleti, eu não respirei, não dei esse passinho. E daí a situação fica bem caótica. E a sua decisão vai ser a consequência, né? E trazendo nesse mundo, né, do código de cultura, implantando a cultura, trazendo mudanças na empresa. Às vezes a empresa tem lá 30 anos e nós vamos modernizar, vamos mudar algumas situações e vai ser desafiador. Pensa, são 30 anos fazendo dessa forma. Não vai ser da noite pro dia, porque agora a gente fez um evento aqui de cultura. Ah, que legal, que bonitinho, teve comes e bebe, todo mundo legal, bateu palma. Pronto, agora já é essa nova cultura. Não. Sinto lhe informar. É um trabalho realmente de disciplina, de comunicação, de ser exemplo, para que aos poucos as pessoas comecem a acreditar naquilo que está sendo transformado. Então não vai ser da noite para o dia. Você precisa sim ter estratégia, e aí a importância, né, do seu trabalho de trazer a conscientização do negócio como um todo, seja dentro das regras, das leis, dos contratos claros, dos contratos de parceiros, de stakeholders. Para quê? Para que as pessoas visualizem sim que aquilo vai acontecer. E aí você traz o quê? Afetividade, no sentido de acolher essas pessoas que não é fácil, essa mudança, mas mostrando o quê? A efetividade, os pequenos resultados. Então, tem um objetivo grande ali, se eu só focar nesse objetivo grande, ninguém vai acreditar que vai ser possível. Então, você começa o quê? Mostrar os pequenos objetivos, definir metas, para ir mostrando, olha lá, você achou que era impossível alguém acreditar ou alguém ser promovido aqui dentro da empresa. Olha, conseguimos. Olha, teve um reajuste. Olha, aí as pessoas começam também a acreditar. E aí é onde eu falo, de uma ilha, você começa a montar um continente, né, um país, até se tornar o território total ali. Eu sei que você tem recebido muitos elogios diante do trabalho que você está realizando e está aumentando, inclusive, a consciência de muita gente para olhar para esse ponto. Porque, às vezes, é um pontinho que está ali debaixo do tapete, que, por dor, o empresário, às vezes, ignora e fala, não, mas daqui a pouquinho vai melhorar. Tem aquela, né, ansiedade não real. E você vem e olha para esse ponto. Olhando para uma dor específica e para uma solução que você já tenha aplicado, né, que combate essa dor dentro dessa sua atuação, nessa vertente de gestão em pessoas. Hoje também tem muitos empresários têm o desafio de dar limite para o colaborador, ou nas conversas difíceis. Porque, poxa, um exemplo, ele estava aqui desde o início comigo, nossa, teve uma época que estava desafiador aqui financeiramente, e agora ele não está entregando, eu cobro ele não entrega, só que eu fico sem jeito também de chamar a atenção dele. Então, eu preparo o empresário ou o gestor ali, porque, infelizmente, também tem colaborador que, às vezes, aproveita, né? Sabe que, poxa, eu sempre estive com ele aqui, ele não vai me mandar embora, né? Então, tem o outro lado também. E aí, como que eu alinho isso? Comunicando, conversando, falando, olha, Vivi, foi muito importante aqui todo esse processo, graças a vocês estamos construindo, porém, o novo patamar que a gente quer chegar aqui, aonde a gente quer chegar, eu preciso que você se desenvolva nisso, nisso e nisso. Você quer? Posso contar com você? E aí, eu estou fazendo um novo contrato, claro, contigo. Isso. E eu estou sendo afetivo, que eu estou reconhecendo que foi muito importante o seu papel até aqui. Só que, olha, esse novo passo aqui, eu preciso que você se desenvolva. Por quê? Eu, como empresário, se eu estou visualizando isso, eu também estou crescendo. Eu também estou investindo em conhecimento. E eu preciso que o meu time também queira isso. E aí eu alinhado com eles,
Se você não estiver fazendo, eu vou chegar, Vivi, lembra aquela conversa que a gente teve? E você falou que ia se desenvolver, que ia fazer esse treinamento. O que está acontecendo? Por que você ainda não começou? Porque você não vai poder falar assim, poxa, Leandro, eu não sabia. Nossa, mas eu sempre te ajudei aqui tanto tempo. A gente já conversou, a gente já resolveu isso. Eu já reconheci você. Né? Então, isso é uma dor que eu venho trabalhando, principalmente em empresas familiares, né? Quando está profissionalizando. Então, hoje, 98% das empresas que eu atuo são familiares, principalmente quando elas estão indo para essa parte da profissionalização. Porque é um desafio. Sim. Né? E você também acompanha aí, você visualiza. Então, a dor que eu vejo hoje, às vezes, é esse posicionamento também com o time, mas por isso que eu falo, esses 3 pilares são fundamentais, que fica repetitivo, mas se você não tiver essa comunicação, e eu gosto de falar, né? A comunicação não é só o que eu falo, é também ter a escuta ativa, é ter a disciplina e um emocional alinhado, fica difícil, né? Você também vender esse sonho para ele ser realizado, né? E olha só que interessante, né? Você falando sobre as empresas familiares, é muito uma realidade na minha atuação nos 2 polos, tanto na inteligência de negócios, quanto no direito relativo à sucessão. Então, isso casa muito bem quando eu aplico um projeto de inteligência em negócios em que eu trago essa gestão emocional entre familiares. Muitas vezes é um conflito de sócios, inclusive, né? Porque tem ali um que tem uma visualização, uma identidade, um outro que no caminho foram transcrevendo isso para a empresa, e isso é importante de ser observado. E aí, nesse contexto de visão diagnóstica que se coloca no início, muitas vezes eles não se alinharam para construir aquilo. Né? No momento de passagem, de sucessão, que às vezes vem aqui, né? E daí entram outras pessoas envolvidas no cenário, é importantíssimo que tenham contratos, que tenham alinhamento e essa comunicação aberta, diretiva com relação às emoções e também que traga uma conciliação que seja fluida e produtiva para a empresa. Por que eu digo isso? Porque a prosperidade também está envolvida nesse cenário, né? E uma coisa que eu acho interessante quando você faz, né, esses acordos de sócios, né, você manda separadamente, que é justamente para entender o que eu, Leandro, estou visualizando de sucesso para a empresa ou de regras. A Viviane vai visualizar o que ela está realmente visualizando nesse acordo e aí depois você unifica. E geralmente são conversas difíceis, porque às vezes é ali que a gente vai descobrir, nossa, mas ela falou que só quer ganhar 300 mil, faturar 300 mil e ter uma equipe de 20 pessoas. E eu coloquei ali que eu quero faturar 1 milhão e ter uma equipe de 300 pessoas. Quando chegar no seu número, você já parou, porque eu já alcancei. Eu acho interessante isso, né? Você faz esse alinhamento e traz essa visão. E é importante no início, né? Não depois que chegou naquele número. Tem de tudo, né? Eu costumo dizer que de frente com Vivi, muitas coisas podem acontecer. Então, se você não quer ser provocado, nem vem pro jogo. Por quê? Porque quando eu uno pessoas, que esse alinhamento, né, que eu boto lá um questionário para um, questionário para outro, vamos discutir ele na mesa? Gente, de verdade, acontece de negócios nem saírem da mesa. Porque esse alinhamento está tão desconexo. E por que isso é importante nesse momento? Porque se esse projeto vai para frente, em algum momento ele vai ser frustrado. Agora, se ele sai dali com o alinhamento necessário, realizado, sócios engajados ou quem estiver no contexto com a diretriz efetiva, que é o que acontece, acabou. Não tem como dar errado. Tá bem blindado, né? Exatamente. E aí a pessoa vai falar, pode viver isso? Pode. Pode ou não pode? E é isso, né? É essa relação, né? De ter a comunicação clara, disciplina. Não só entre o time, né? É entre os sócios também. É muito importante ter esse exemplo, como que vai estar fazendo essa comunicação. Leandro, nós estamos caminhando então para o fim do episódio. Viu? Te chamei de Leandro. Ó, que é rápido, não faz nem 3 horas que a gente está aqui. É, basicamente isso, né? E primeiro eu quero dizer para você que se esse episódio fez sentido para você, eu quero que você compartilhe com o amiguinho, porque isso é muito importante, para que a gente tenha cada vez mais a consciência de que, poxa, tem
tem conserto, tem como fazer uma gestão melhor de atividades, uma gestão melhor com contratos, independente, que a inteligência de negócio alcance você. Se inscreve no canal, não esquece. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Comenta. Curte, compartilha, comenta, faz tudo que você puder aí. E eu te agradeço, né, por todo esse contexto, nós fluímos muito bem. Eu que agradeço aí pelo convite e tá sendo o segundo episódio, né, já convidado aí, e é uma honra participar e saber, né, que é graças ao quê? Aos nossos resultados, né, e ver você também crescendo, parabenizo aí pelo projeto, tenho certeza que é um sucesso já. Já é um sucesso. A galera tá gostando, tá me pedindo, inclusive, para ver no podcast, hein? Tem gente muito boa para chegar também, então acompanhe. Pra gente encerrar, daí eu tenho uma pergunta-chave que eu costumo fazer. Se você tivesse que dizer uma frase para quem tá nos assistindo e trazer uma consciência elevada, algo que vai mudar a vida deles, né? No sentido de, poxa, que legal ouvir isso do Leandro e da agora em diante eu preciso mudar. É uma frase que eu falo já há algum tempo e depois você me contem vocês aí se realmente vai impactar ou não, né? As pessoas fazem o que querem. Agora, as pessoas extraordinárias fazem o que precisa fazer. Então, eu quero levantar, acordei hoje, putz, eu não quero ir trabalhar. Tem dia que eu não quero mesmo. E tá tudo bem. Só que para eu alcançar o objetivo, o resultado que eu quero, ser o exemplo para meus filhos, para minha família, eu vou precisar acordar hoje e estar aqui no podcast, vou precisar estar indo atender um cliente, porque eu sou extraordinário. Então, é essa frase que eu deixo para vocês. Se você quer ser extraordinário, vai fazer o que precisa ser feito, e não, às vezes, o que você quer somente. Maravilhoso. E daí já instiga a gente para um outro episódio, que é a questão familiar, né? Que entra nos negócios, que entra nas empresas, que é um pilar também em relacionamento, em vida e tudo mais. Bora se conectar no canal para que a gente também tenha aí o anúncio do próximo participante. Eu não vou dizer agora, porque eu gosto de segredo. E olha, eu não vou contar porque eu não posso, mas se eu fosse você, já ativava logo esse sininho aí para não perder. Perfeito, maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação. Encerramos com chave de ouro e você fique atento e ligado aos próximos episódios. Até mais.